Oi, gente! Na aula de hoje nós vamos aprender a usar corretamente duas palavrinhas, o me e o mim. Infelizmente, as pessoas acabam por confundi-las por conta da pronúncia. São duas palavrinhas que têm um som semelhante, então na hora de escrever, por falta de cuidado ou de conhecimento, elas acabam usando de forma incorreta. O me e o mim são pronomes e nós vamos ver o que é o pronome, como que eles se classificam, enfim. Antes disso, eu gostaria de pedir a você que, se você não for inscrito no canal, que você se inscreva. Ao final da aula, que você avalie a aula, deixe seu comentário. E se porventura você conhece alguém que está precisando assistir a aulas nesse período de quarentena, de repente está aí sem aula, você pode compartilhar esse vídeo. Como eu falei, o me e o mim, eles se classificam como pronomes. Os pronomes, eles servem para representar ou substituir um substantivo. Você usa os pronomes na sua fala ou na sua escrita para que seu texto não fique pobre, para que seu texto não fique repetitivo, você não repita tantas vezes o substantivo. Então, você acaba usando pronomes equivalentes para atender ali a sua necessidade. Então, os pronomes, eles podem ser pessoais, de tratamento, demonstrativos, indefinidos, relativos, e o me e o mim, eles se classificam como pronomes pessoais. Os pronomes pessoais, eles representam a pessoa no discurso, ou seja, na fala, no texto. Os pronomes pessoais se dividem em dois: pronomes pessoais do caso reto, pronomes pessoais do caso oblíquo. Vou deixar aqui uma imagem só para você se lembrar. Os pronomes pessoais são aqueles que nós usamos para conjugar os verbos, os pronomes pessoais do caso reto. E os pronomes pessoais do caso oblíquo são pronomes equivalentes aos pronomes pessoais do caso reto. Não precisa você ficar preocupado, porque a nossa aula ela vai ser específica em relação ao me e ao mim, tá? O meu objetivo é que você aprenda para não errar mais. Eu vou trazer aqui alguns prints de imagens colhidas na própria internet, via WhatsApp, via redes sociais, né, Facebook, Instagram. Então, vocês vão poder observar como que as pessoas elas lançam mão dessas duas palavrinhas de forma indevida, tá? E aí você vai aprender para não incorrer nestes mesmos erros, tá bom? Vamos entender como e quando usar essas palavrinhas. O mi é um pronome átono, ele tem um sonzinho mais fraco e ele vem sempre associado a um verbo. Ponto. Então você já lembra. Vem um verbo depois, então já acende aí o sinalzinho de alerta. Provavelmente você vai ter que usar o mi, se não tiver vírgula entre o mi e o verbo, tá? Então, vem o verbo em seguida, mi, me. Já o mim é um pronome oblíquo tônico, ele é um pouquinho mais forte na sua entonação e ele vai estar ligado à preposição. Exemplo, para mim, para é uma preposição. De mim, de é uma preposição. A mim, a é uma preposição. Até mim, até é uma preposição. Então, aqui nós temos a seguinte frase. Gente, me ajude, não aguento mais de dor de cabeça. Já não sei mais o que fazer. Pior, sou alérgica a dipirona e paracetamol. A gente vê aí um pedido desesperado, né, de alguém que sofre de enxaqueca crônica. Bom, nós vemos aqui
outros erros, porém vamos nos deter em avaliar apenas o uso do mim. A gente pode perceber já pela leitura que foi um uso equivocado. A pessoa usou de forma errada. Era para ela ter usado o me. O me, ele é um pronome átono e ele está associado diretamente ao verbo. Então, sempre que vier um verbo em seguida, você deve usar me. Lembrando que o me e o mim, eles são equivalentes ao eu. Seria incorreto, por exemplo, nós falarmos assim: gente, ajuda eu. É por isso que a gente usa o pronome oblíquo, mim ou me. Suponhamos que essa pessoa que escreveu tenha sido você. Então, você deveria ter escrito assim: gente, vírgula, me ajuda, me. Por quê? Porque em seguida vem o verbo. Então, você já põe essa regrinha na sua cabeça. Vem o verbo depois, então você vai usar o me. O próximo exemplo. Meu Deus, essas crianças acordam 4 horas, não sei para quê. Acho que é para mim atazanar, só pode. Então, da mesma forma como eu falei relacionado ao exemplo anterior, a gente vai se deter apenas ao uso errado do mim. Os demais erros nós não vamos corrigir. Então, aqui que é para mim atazanar. Nós temos aí o pra, que é uma preposição. É o para, né? Abreviado ou reduzido. Então, temos uma preposição? Temos. Temos um verbo em seguida? Temos também. Se temos um verbo, então fica claro que devemos usar o me. Por que não mim? Porque não tem uma vírgula separando. Poderia acontecer para mim e depois um verbo? Sim, mas aí seria em outro caso e teria uma vírgula separando. O mim não estaria relacionado ao verbo, e sim à preposição, que não é o caso aqui. Neste caso aqui, o mim está relacionado ao verbo, então teria que ser me. O correto, a frase correta ficaria assim: não sei para quê, acho que é para me atazanar. Vamos para este exemplo. A frase está clarinha, mas dá para ler. Me amo cada dia mais. Nós temos aí o verbo amar. Então, se temos o verbo e o pronome oblíquo está relacionado a ele, não pode ser mim, e sim me. Me amo cada dia mais. Neste exemplo, a gente tem aqui um diálogo, uma conversa de um grupo de WhatsApp, e alguém disse que recebeu uma ligação, um outro parabeniza, aí a conversa do meio que está em destaque. Amigo meu também recebeu ligação para feira. Mim ligou quase chorando. Observe o verbo ligar. Então, se tem verbo na frase relacionado ao pronome oblíquo, de olho fechado você já sabe que não pode ser mim, tem que ser me. Me ligou quase chorando. Gente, até soa errado quando você fala me ligou. Na hora você já consegue perceber. Aqui agora nós temos a imagem de um pedido de perdão em forma de bolo. Muito criativo, por sinal, porém errou feio. Por quê? Porque em vez de ter escrito me perdoa, escreveu errado. Me perdoa. Acredito que a pessoa já não vai perdoar pelo erro. Gente, se tem o verbo perdoar,
o pronome oblíquo tá associado ao verbo, então não pode ser mim. Observa a leitura. Mim perdoa, fica feio. A gente percebe que está errado. O correto é me perdoa. Então é isso, eu espero que você tenha aprendido direitinho e você não se permita errar mais, pelo menos no uso dessas duas palavrinhas. Se você sentir alguma dúvida, não avance. Dá um Google, volta na aula, pensa, para que você não venha a cometer estes erros. Próxima aula a gente volta corrigindo a atividade. Um grande cheiro da Prolíris.